Bom dia, pessoal. São 9 horas. Vamos começar aqui a nossa atividade síncrona. Eu peço para quem está com o áudio aberto que feche, por favor, porque está vazando o áudio na gravação, os cliques de vocês. Né? Deixa para abrir e fazer esse furdunço só na hora da chamada. Mas cá estamos, terceira atividade síncrona, correspondente à segunda parte de sistemas de equações algébricas lineares, né? Solução de problemas descritos por equações algébricas lineares. Espero que vocês tenham assistido aos vídeos, espero que vocês tenham estudado o material em PDF que eu coloquei para vocês e aguardo então as dúvidas, as dificuldades que vocês tiveram para a gente poder trabalhar. É a sala de aula invertida dessa forma, né? Professor. Sim, quem está falando? Evelyn. Oi, Evelyn, diga. Eu tenho duas dúvidas com relação à última atividade continuada e uma dúvida com relação a essa terceira aula. O senhor acha que é melhor que eu mande essas dúvidas com relação à atividade continuada por e-mail? Não, vamos tratar da sua dúvida da avaliação continuada passada agora, porque pode ser a dúvida de outros. Diga. Tá bom. A primeira delas eu fiquei com um pouco de dúvida na letra B com relação a quantos algarismos significativos eu deveria considerar. O senhor... Tá, isso aí não é uma regra fixa. Você que vai levar em conta qual é a grandeza que você está mensurando. Por exemplo, lá a gente estava medindo concentrações em grama-mol por litro, certo? Não é isso? Sim. Tá? Sim. E aí aquela faixa ali no regime permanente ficava tudo abaixo de 1, correto? Sim. Como é que você consegue medir massa? Com que precisão você consegue medir massa? Isso você aprendeu lá na Química Geral. Você tem balanças analíticas que medem massa até que valor? Até que precisão? Eu não me lembro. São 4? 4 casas, não é? Então, décimo de miligrama, certo? Então, esse aí seria um valor razoável para você deixar em termos de precisão para esse tipo de grandeza. Agora, se você estiver lidando com temperatura você no máximo vai medir com 2 casas, né? Você chega ali a centésimo de grau. Então, se você quiser fazer a conta bem precisa, é lógico. Olha só, gente, presta atenção no que eu estou falando aqui para a Evelyn. Para a apresentação dos resultados, tá, Evelyn? Para fazer as contas, você vai fazer as contas com todas as casas decimais que a sua máquina ou que o seu computador te permitir, para manter a precisão. Nós estamos numa disciplina de métodos computacionais. Aqui, precisão é importante. Então, é lógico, você vai fazer as contas lá com 13 casas se for na calculadora, com 100 casas se for no computador, e vai apresentar. Se for esse tipo de grandeza aí que faria, né, 10 a 0, 4 casas. Se for grandeza da ordem de 10 a 2, 2 casas. E assim por diante. É bom senso. É bom senso de acordo com aquilo que você consiga medir. E não uma coisa fixa. Agora, fazer as contas, fazer as operações com o máximo de precisão possível. Tanto no Excel quanto na calculadora. Resolveu essa? Próxima dúvida. Obrigada, professor. A segunda dúvida é com relação ao grau de liberdade. Ainda da atividade da avaliação continuada. Porque eu fui fazer e o que eu encontrei foi que nós tínhamos 11 variáveis, 6 especificações e 3 equações. E aí não batia, um não anulava o outro. Você contou alguma coisa errada, porque dá certinho, né? 3 equações, exato. 3 incógnitas para você poder resolver. Alguma coisa você contabilizou errado aí na hora de calcular os graus de liberdade. Ou esqueceu de contar a variável. Equação não, equação são só 3 mesmo. Então você ou esqueceu de contar a especificação. Tem isso também, né? Eu ia perguntar se alguma das equações não era... Não, as 3 equações de balanço são linearmente independentes. Por isso que eu mandei fazer as 3 equações de balanço. Tá? Agora, tudo isso, né, está no vídeo que resolveu. Vocês têm, na primeira aula, um vídeo com 4 CSTRs. A avaliação continuada tinha 3. Era só tentar estudar um pouquinho e pensar e buscar analogias, né? Ler o material que é disponibilizado para vocês, assistir aos vídeos que são recomendados para vocês. E eu ainda vou lembrar uma coisa, tá? Até para o pessoal que está aí no risco de cair ou não conseguiu ver, né? Ou está só com um quadradinho fechado e não está prestando atenção, porque aconteceu a introdução semana passada, né? Eu acabei de discutir uma questão, passou a aula, a criatura manda a pergunta exatamente sobre aquilo, ou seja, estava com o quadradinho fechado aí, a câmera desligada, provavelmente o áudio também desligado e fazendo outra coisa, só para ganhar presença na hora da chamada. E aí teve dúvida na hora de fazer a avaliação continuada de um assunto que foi discutido na live. Então, quem quiser ser espertinho e não quiser passar essa vergonha, olhem as lives passadas correspondentes à mesma aula.
As dúvidas podem estar esclarecidas lá, porque assim vai passar menos vergonha mostrando para mim que não estudou, que não estava presente, ganhou presença, respondeu a presença, mas não prestou atenção na aula, na parte síncrona. Então é só uma dica, né, para não se expor tanto assim. Agora, né, recomendo que vocês estudem pelo menos o material deste período de vocês. Eu liberei os vídeos e o material na sexta-feira. Às 8 horas de hoje, nós tínhamos 19 visualizações do vídeo 1, numa turma de 31, e 12 visualizações no vídeo 2, numa turma de 31. Vocês não estão fazendo a parte de vocês. Então, muitas das dúvidas são dívidas. As duas que a Evelyn trouxe não são dívidas, são dúvidas. Se bem que essa segunda dos graus de liberdade, ela poderia ter tentado esclarecer lá assistindo ao vídeo do sistema de 4 CSTRs. Era mais, o problema da avaliação continuada era mais simples do que o problema que foi resolvido no vídeo. Era só ter prestado atenção no vídeo. Era só ter estudado o PDF que vocês têm aí. Como hoje também, era só ter estudado o PDF e ter assistido aos vídeos para fazer o exercício de aula. Hoje vocês vão ter um exercício de aula. Até para poder perceber que tem que estudar a matéria antes. Senão vai ficar boiando aí. E eu não vou dar gabarito. Tá? Então, Evelyn, agora a dúvida com relação a hoje. Te esclareci com relação aos graus de liberdade, é só você recontabilizar. Dá certinho, dá 0 graus, você vai ter 3 incógnitas, as 3 concentrações do regime permanente e 3 equações linearmente independentes, as 3 equações de balanço. O resto é especificação, minha filha. Volume 1 é especificado, volume 2 é especificado, volume 3 é especificado. F é especificado, o K é especificado. 6, não é? Certo? Sim. A terceira dúvida, professor, na verdade nem é uma dúvida, é caso o senhor tenha aí resolvido a questão que o senhor apresentou nessa última aula, na terceira aula, no Octave, porque eu cheguei a fazer ele no Excel, mas eu fiz assim, no caso, para conseguir encontrar a... Que olha só, vocês tinham vários exercícios. De qual exercício você está falando? Aquele do misturador, que tinha as frações mássicas dadas e eu pedia as vazões? Que tem 4 reatores. Peraí, deixa eu ver. 4 reatores? O senhor mandou como lá no início do período. O exercício inicial, que foi resolvido no vídeo. Isso aí. No vídeo hoje, inclusive. Ele no Octave, isso aí. Caso o senhor tenha ele resolvido no Octave, porque eu não cheguei a resolver, mas a única forma que eu penso de resolver ele no Octave seria meio que passo a passo daquele que o senhor mostrou no vídeo. O Octave dá para você fazer um negócio muito mais bem automatizado. Eu vou mostrar o programa para vocês. Ao final de cada módulo, Evelyn, eu libero os meus programas relativos a cada módulo. Por isso que hoje eu não estava pensando em rodar o Octave não, mas já que você levantou a bola, eu vou trazer para nossa consideração aqui, tá bom? Mas assim, o Octave você consegue automatizar muito, ao contrário, você consegue fazer um programa geral para sistema N por N e não passo a passo aí. Esse passo a passo que você está fazendo é a mesma coisa que fazer no Excel, fazer na calculadora. Não, o Octave você faz um programa que você fornece a matriz de coeficientes, você fornece o vetor de respostas e ele devolve para você o vetor de incógnitas para qualquer dimensão de problema. 2x2, 3x3, 4x4, como nós fizemos com a regra de Cramer. Lembra o programa da regra de Cramer da semana passada? O programa da regra de Cramer da semana passada era aquele que a gente tinha várias opções. Você tinha lá os 2x2, o aquecimento, o resfriamento 3x3, depois um 4x4, que é o que vai aparecer na avaliação continuada de vocês hoje. Quem não fez introdução vai passar aperto, porque vai ter que fazer balanço de energia, usando o princípio da homogeneidade dimensional. Mas isso aí já tem que estar lá contabilizado para quem fez introdução, é pré-requisito, então não tem por que não cobrar. E aí a gente começa a perceber o seguinte: vocês vão fazer no Octave um programa geral. Esse negócio de ficar repetindo, fazendo para cada problema fazer um programa, é coisa de gente que não sabe programar. É coisa de gente que não está entendendo a parte prática. Não é desse jeito, né? Você tem que entender o método, programar o método, e aí com esse programa geral você usa para resolver qualquer problema que você tiver. Foi assim que a gente fez com a regra de Cramer. Vocês viram lá que o meu programa da regra de Cramer resolvia qualquer problema, né? E foi assim que a gente vai fazer com os 3 métodos de eliminação de Gauss. Um a gente vai ver hoje, 2 a gente vai ver na aula que vem, e o método de Gauss-Seidel, que é um método iterativo também. Então, paciência que eu vou mostrar para vocês no Octave, tá bom? Mas porque você pediu. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão em relação à aula de hoje ou em relação ao passado? Tô aceitando até dívida para ver se vocês participam um pouco mais da aula. Professor, diga quem está falando.
Gabriel Henrique. Diga, Gabriel. O senhor tinha comentado na aula passada que iria disponibilizar para a gente. Pois é, agora que eu falei, que eu esqueci, que eu lembrei que eu não mandei, que eu fiquei tão agarrado na edição. A edição dos vídeos de introdução é muito longa, porque as duas turmas vêm em sequência. Então dá 2 horas de gravação para eu poder fazer os cortes, fazer as edições. Então isso tem me tomado muito tempo. Me perdoe, não tem problema eu não ter liberado, porque o Octave, né, a parte de programa, vocês têm que estar vendo na prática, não necessariamente na teórica. Isso que eu forneço para vocês é um plus, né? É um socorro, é uma ajuda para vocês aprenderem a usar. E aí, se não estudarem os programas, não vai adiantar nada, não vai saber usar. Se não começarem a estudar a linguagem de programação, também não vão saber usar, né? E lembrando, a pronúncia é Octave, não é Octave, tá? Só para a gente poder realizar aqui. Mas eu vou tentar liberar hoje, na hora que eu colocar a avaliação continuada. Agora que o negócio está mais fresquinho na minha cabeça, eu vou colocar para vocês também os compactadinhos lá do programa da regra de Cramer, tá? Dessa aula e a outra só na semana que vem. Só quando eu fechar o módulo de sistema de equações algébricas lineares. Aí vai o módulo de programas de sistemas de equações algébricas lineares, tá bom? Tá me entendido isso? Tá de acordo, Gabriel? Mas é bom que vocês estudem os programas, entendam a lógica de programação. Lembra? É métodos computacionais aplicados. Ah, mas aqui é a teórica. É a teórica, mas ela prepara vocês para fazer o programa. Ela é muito mais do que só dar a fundamentação teórica, apresentar o método. O método mesmo, vocês devem ter visto até em álgebra. Como viram regra de Cramer e viram adição-substituição no ensino médio e no ensino fundamental. Agora, aplicar isso e transformar em programa é que é a função dessa nossa disciplina aqui. Então, lógico. Eu estou fornecendo os programas para vocês, pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer, de eu colocar uma questãozinha nas avaliações objetivas para vocês me falarem alguma coisa sobre trechos de código de programas que eu forneci para vocês. Isso também pode acontecer, então estudem os programas, estudem todos os PDFs que eu recomendar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma observação? Não? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui o finalzinho da apresentação dos vídeos, certo? Para a gente poder conversar sobre o método que foi visto nesta aula, que é o método de Gauss, de eliminação de Gauss com retrosubstituição. E aí o que nós teremos é que vocês vão, né, ter um exercício para fazer agora para mostrar que já aprenderam, que entenderam. Tá? Então deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui para a gente rever, que é um problema 4x4. Evelyn, que é o problema inicial, aquele que a gente resolveu com 4 CSTRs, não é? E agora a gente vai ver um outro exercício que vocês vão ter para resolver também. Claro que vocês já viram o irmãozinho dele na aula passada. Mas estou aqui compartilhando. Deixa eu colocar esse troço o mais longe possível de mim, que é muito chata essa tirinha. Deixa eu colocar em tela cheia. Vou diminuir aqui o chat. Vou tirar vocês para poder facilitar na hora de editar. E vou colocar esse troço chato aqui. É bom que isso aqui vai ficar escondido atrás de mim lá na edição. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Isso aqui é o final das videoaulas, é o final do vídeo 2 e é o final do PDF que vocês têm aí. Como aplicar o método de a eliminação de Gauss com retrosubstituição. Então nós temos esse sistemão, né? Ele pode ser, e aí, olha só, vamos lá, Evelyn, ó. V1 é especificação, K é especificação, F é especificação, V2, V3, V4 também. A única coisa que não é especificada é o CA1, CA2, CA3, CA4 do regime permanente, porque o CAF é especificação. Então esse sistema está bem posto porque ele tem exatamente grau de liberdade 0. Isso aí é só você fazer. Se não errar nada, se não esquecer nenhuma variável, se não contar variável demais, vai dar 0 grau de liberdade. É muito mais fácil do que a introdução, essa parte aqui. Então, o que acontece? A gente vai transformar isso em números, né? Porque todas essas coisinhas que estão aqui na diagonal principal vocês têm. Vocês têm o CAF aqui também, 10 gramas-mol por litro, cada um deles. E a gente tem o sistema, né? A matriz de coeficientes A, o vetor de incógnita X, que são as concentrações no regime permanente, e o vetor de respostas, que tem 2 menos 10 e 2 zeros. A nossa matriz aumentada, que é com ela que a gente vai operar, é com ela que a gente vai aplicar, é nela que a gente vai aplicar o método. Tá aqui, né? Eu tenho a matriz de coeficientes, boto do lado dela o vetor de respostas e pronto. Isso é a matriz aumentada. Todo mundo entendeu até aqui, né? Se vocês viram os vídeos, isso vai ser moleza. Então agora, a primeira etapa de eliminação nesse processo é pegar a minha matriz aumentada e o que eu tenho que eliminar? Deixa eu ir aqui com a mesa de digitalizadora e vocês vão me dizer o que eu tenho que eliminar aqui. O que eu tenho que transformar em 0, usando o método de Gauss com retrosubstituição. Na primeira etapa de eliminação.
Tudo que tiver abaixo da diagonal principal. Tudo que tiver abaixo da diagonal principal. Mas nessa primeira etapa são esses 3 aqui, né? Eu tenho que transformar isso aqui em 0. Não é isso? Então, ó, eu calculo logo o eliminador M21, que é 3 dividido por menos 13. Eu calculo o eliminador M31, que é 1 dividido por 13. E eu calculo o eliminador 41. Faço aquelas contas que vocês já viram lá no vídeo, né? A linha 2 nova vai ser a linha 2 antiga menos o eliminador 21 vezes a linha 1. A linha 3 nova vai ser a linha 3 antiga menos o eliminador 31 vezes a linha 1. A linha 4 nova vai ser a linha 4 antiga menos o eliminador 41 vezes a linha 1. O que resulta para nós, então, após essa primeira etapa de eliminação, olha só como é que ficou bonitinho. Todo mundo aqui agora é 0. E é lógico que, olha só, a única linha que não foi alterada foi a linha 1, né? Ela continuou do jeito que era. Todas as outras linhas foram alteradas. Tudo bem? O que eu teria que fazer na próxima etapa de eliminação? Só perguntando isso para quem viu os vídeos. Para os 19, ou não, para os 12 que assistiram a essa parte. Para os 12 que assistiram a esta parte, o que eu tenho que fazer agora, gente? Eliminar abaixo da... Isso, abaixo do esses menos dois 17, aqui, né? Seria o Vou pegar essa matriz M32 aumentada e o nova, 42. porque eu vou sempre trabalhar sobre a matriz aumentada nova. Jogo ela lá para cima. E aí o que eu vou precisar fazer? Eliminando esses dois aqui, né? O 4,0769 e o 2,0769. A gente calcula o eliminador 32, que é o 4,0769 dividido pelo menos 16. Então agora, qual é a linha que eu estou usando para eliminar? A linha 2. Esta é a linha eliminadora. Ó, 3 é a linha eliminada, 2 é a linha eliminadora. Sempre isso, MJI. Né? Eu tenho até aquelas correções que eu coloquei como insert lá no vídeo, que eu falo IJ e escrevo JI. Então, calculo também o M42. E aí o que acontece? Linha 39 é a linha 3 antiga, anterior, né? Que é essa daí que vocês estão vendo na tela. Menos o eliminador 32 vezes a linha 2. Agora a linha 2 é que é eliminadora. E, volta, Maurício. E a linha 3, a linha 4 nova, é a linha 4 antiga, anterior, menos o eliminador 42 vezes a linha 2. Na hora que eu faço, resulta nisso aqui. E agora, olha só que chique. Eu tenho tudo aqui é 0, não foi afetado. E esses dois aqui agora são 0 também, não? Já tem garantia. Próxima etapa de eliminação. O que eu tenho que fazer? Se tiver abaixo de menos 15... Isso, eu vou eliminar este daqui. Então, pego essa matriz aumentada, jogo lá para cima. E a gente agora só precisa calcular um M. Só o M43, um único eliminador. E aí, olha só o que acontece. A linha 1 vai continuar do jeito que ela era. A linha 2 vai continuar do jeito que ela era, quer dizer, elas não mudam. A linha 3 é a linha eliminadora. E a linha 4 vai ser eliminada, né? Como é que eu faço? Linha 4 nova é a linha 4 anterior. Para eliminar esse elemento aqui, né? Esta coisinha aqui, ó, bonitinha que a gente tem. Isso vai ter que virar 0. Menos o eliminador 43 vezes a linha 3. Todo mundo está acompanhando aqui agora ao vivo, porque já que não viram no vídeo? Pois é, isso aqui devia ter sido estudado e feito a conta junto com o vídeo, né? Então, depois de eu fazer essa terceira etapa de eliminação, eu tenho aqui igual a 0, todo mundo zerado. Aqui todo mundo zerado. Aqui todo mundo zerado. E o mais bacana de tudo, se eu observar bem, essa última equação, ela só tem uma incógnita, né? Ela vai ser menos 18,6315 CA4 do regime permanente igual a menos 3,1033. Uma equação, uma incógnita, facinho de resolver. Agora a gente vai para a etapa de retrosubstituição, que é o que vai acontecer neste momento. Eu pego a minha matriz aumentada, né, lógico, volto às equações para vocês poderem ver que cada equação vai ter um número menor de incógnitas à medida que eu vou descendo. Ó, estão todas elas aí bonitinhas, do jeito que a gente escreveu lá do outro lado, e agora eu começo. Desta primeira linha, desta última linha, eu tiro o CA4 do regime permanente, e ele tem esse valor aí, ó, 0,166 gramas por litro. Né? Da linha 2, eu tenho, da linha 3, né? Da equação 3, eu tiro o CA3, porque agora o CA4 aqui é conhecido, né? O que eu faço? Eu pego esse valor e jogo aqui, ó. Na hora que eu pego esse valor e jogo aqui, só tem essa incógnita. E aí, lógico, eu calculo o CA3. Aí depois, o que eu faço? Eu pego o CA3, jogo aqui. Eu pego o CA4, jogo aqui na equação 2 e a gente obtém o CA2 do regime permanente, porque só tinha uma incógnita nesta equação daqui.
E a mesma coisa vai acontecer na última equação, porque eu pego o CA2, o CA3 e o CA4, que eu já conheço, fico com uma única incógnita aqui e acho o CA1. Certo? Você viu aí, tá todo mundo com ordem de grandeza abaixo de 1, por isso que eu deixei 4 casas aqui. Tá de boa? Entendendo que a gente mede massa lá com precisão, a maior precisão que eu tenho para medir massa é décimos de miligrama aqui nesse caso. Pelo menos para os nossos laboratórios em comum. Certo? Tá visto isso? Para quem estudou os vídeos vai ser tranquilo, mas para quem não estudou vai passar aperto nos próximos 15 minutos. Nos próximos 10 minutos, porque a gente só tem 10 minutos. Tá? Então, esse aqui é o exercício que vocês têm para fazer agora. Agora, neste exato momento, dou a vocês, são 9h22, dou a vocês, né, até as 9h32 para vocês resolverem para mim esse problema, tá bom? Podem fazer print de tela aí, porque eu vou ter que voltar aqui para nossa... Ups, deixa eu ver aqui se eu me acho. Pronto, manter, interromper aqui o meu compartilhamento de tela com vocês e voltar lá para o nosso Jitsi. Tudo bem? Agora vocês têm esses 10 minutos e eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Para vocês mostrarem que aprenderam, que estudaram, que fizeram realmente o que sala de aula invertida pede. Vou até botar uma musiquinha para mim, para facilitar, mas que na gravação depois eu tiro. Mas se alguém precisar me acionar, faça um exercício. É agora, é esse momento. Tá? E eu Professor, vou botar assim. Pode falar. Quem está falando? Edson. Diga, Edson. Não, é só uma confirmação. Os valores em azul ali é o vetor resposta, né? Aí tem que Sim, botar... e os vermelhinhos são são para você o matriz de coeficientes. Ah, ok. Tá? Que eu não Só botei isso, de obrigado. vermelhinho, né? Não, coloquei sim. Então de vermelhinho na apresentação, né? Então de vermelhinho na apresentação. Então vermelhinho eles na estão apresentação e azul é o vetor de respostas. Isso aqui vocês já fizeram, isso aqui foi a avaliação continuada 1. Agora nós estamos resolvendo. Então, resolvendo como exercício. Então, voltando aqui com vocês para o Jitsi, lógico, estou a aguardar. Tudo bem? Podem me acionar a hora que quiser, minha câmera vai continuar aberta, né? Meu microfone continua aberto. Não, o de vocês abrem só se tiverem dúvida, mas estou aí, ó. Vocês têm agora só 8 minutos. A questão que eu vou colocar é a seguinte: qual é o prêmio de acertar? Os 2 primeiros que acertarem, presta atenção, né? Agora é hora de eu saber se os quadradinhos são só quadradinhos. Os 2 primeiros que me apresentarem o resultado certo, etapa por etapa, como a gente viu ali nos slides, né, não precisarão entregar a avaliação continuada de hoje. Já ganharão a presença assíncrona aqui. E a avaliação continuada é bem mais difícil do que esse problema que vocês tiveram aí agora para fazer em sala de aula. Tá? Então fiquem à vontade para fazer. Estou aguardando os 2 primeiros me apresentarem, né, as 3 etapas de eliminação, como nós fizemos ali, e a retrosubstituição aplicada para achar as 4 vazões. Estamos de acordo? Posso ficar aqui tranquilo, ouvindo vocês? Vou fechar minha câmera só para a gente poder não ficar com um coitadinho de mim aqui sozinho, né? Que aí fica todo mundo de quadradinho. Posso botar minha musiquinha aqui, que vai aparecer lá no áudio, depois eu corto. Estou aguardando. Qualquer dúvida, é só me chamar, aí eu paro o áudio da música e volto a atender vocês, tá bom? Mas só alertando, o exercício é para agora. Não é ficar esperando eu fazer não, tá bom? Vocês têm os vídeos. Nós fizemos agora ali nos slides, eu mostrei o passo a passo de como é. Para quem estudou, para quem fez os vídeos, vai conseguir. E olha que vantagem, né? Já sai daqui com 2 presenças. Puxa vida, os 2 primeiros, claro. Tem que mostrar que valorizou o material que disponibilizei para vocês lá na sexta-feira. Vai ser assim daqui para frente, tá bom? Ô, professor. Sim. Já acabei aqui também. Oi, pode faar? Quem tá falando? É Gabriel Henrique. Oi, Gabriel, diga. Eu já acabei aqui já. Ótimo, compartilha a tela comigo para ver os resultados. Só um segundo. Peraí. Já tô abrindo o gabarito aqui também para ver se você acertou. Você já tá vendo? Tô vendo. Pode subir um pouco, por favor. Isso aí ainda é o... Peraí, vai. Matriz aumentada. Não, isso aí é o Kramer. Não. Você botou matriz A1, A2, tá. Tudo bem. Beleza, deixa eu só conferir aqui os seus eliminadores. Eles estão bonitinhos, estão certinhos. Mostre o seu X. Tem que chegar para a direita aí. Maravilha! Só faltou botar as unidades, né? E é W. Nossa! Esqueci. Nossa, desculpa, esqueci. Grandeza dimensional sem unidade não vale nada. Qual é a unidade? Isso aqui a gente tá mexendo. É grama por mol, se não me engano. Não. Você tá calculando vazão, rapaz. Vazão.
Nossa, desculpa. Então, ó, 9h36, só o Gabriel Henrique já ganhou as 2 presenças, tá, Gabriel? Você não precisa me enviar a avaliação continuada, tá bom? Mas eu recomendo que você faça, porque o equacionamento lá é pesado. O equacionamento lá vai exigir de você bastante coisa. Pode encerrar o compartilhamento de tela, por favor? Isso, muitíssimo obrigado. Bom, agora, para aqueles que não fizeram, para aqueles que não assistiram aos vídeos e, portanto, não sabiam o que estavam fazendo, eu vou dar uma colher de chazinha pequenininha para vocês, tá? Eu vou mostrar como é que resolve aquele problema 3x3. Nem sei se é o da avaliação continuada da semana passada, mas é o problema 3x3 com três tanques, que a gente já resolveu por regra de Cramer. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho, para dar as dicas disso que o Gabriel acabou fazendo aí. Né? E vai ser muito interessante. Estou compartilhando. Deixa eu botar grande esse trem. Agora vocês estão vendo aqui? Esquece esse material que está na direita. Esquece. Isso aí é para a aula da semana que vem. O nosso problema é este aqui, ó. O que nós vamos resolver hoje por Gauss com retrosubstituição é este aqui. E é aquele problema dos 3 tanques que vocês têm como exercício aí resolvido da aula passada também. A gente fez por regra de Cramer, lembra? Nós resolvemos este problema por regra de Cramer. E aí, pelo método de Gauss com retrosubstituição, a gente parte da matriz aumentada. Todo mundo me acompanha aqui? Hein, pessoal? Sim, professor. Beleza, todo mundo me acompanhando, a gente fica feliz com vocês. Então, agora, o que eu preciso fazer? Quem é o M21? Aí, ó, igual. Quem é o M21? É o A21, que é esse 4, dividido por... Pelo integrante da diagonal. Pelo A1. Da coluna. Pronto. Quem é o A31? O M31 é o A31, é esse aqui. Então, eu vou ter que fazer assim, ó, igual a este aqui, dividido pelo A1. Pronto. Gerei os eliminadores. Agora, vocês acompanharam o método. A linha 1 vai mudar? Ela faz que papel aqui nessa primeira etapa de eliminação? Hein, pessoal? Ela não muda. Ela não muda. Então, eu só vou fazer assim, ó. Ela é igual à linha 1 de cima. Acabou. A linha 2 muda, né? A linha 2 nova vai ser igual ao quê? A linha 2 antiga, estão vendo aqui como eu estou marcando? Menos o eliminador 2,1. Aqui é que tem um lance que é muito importante vocês fazerem. Porque o recurso de marcar e arrastar e puxar do Excel só funciona quando você quer que a coisa seja multiplicada por uma constante, se você torna constante aquela célula. Então eu vou errar nessa linha e vou acertar na outra, para a gente poder ver o que aconteceu de diferente. Tudo bem? Eu vou cometer um erro proposital aqui. Vocês estão entendendo? Então, ó, na primeira célula não vai dar erro nenhum. Vai ser o eliminador vezes a linha 1. Acabou. Já deu 0. Repararam que deu 0? A linha 3 nova vai ser o quê? A linha 3 antiga, anterior, menos o eliminador 3,1 vezes a linha 1. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar esse eliminador, vocês estão vendo aqui, ó, o G48, e vou torná-lo fixo. Como é que eu torno fixo um valor, uma célula, né, no Excel? Usando o cifrão. Cifrão antes da letra, eu fixo a coluna. Cifrão antes do número, eu fixo a linha. Cifrão antes da letra e do número, eu fixo a linha e a coluna. Entenderam isso? Para quem vai usar o Excel como calculadora chique na hora de fazer as avaliações objetivas, é muito importante lembrar disso. Então, ó, dou Enter, deu 0 também. Poxa, professor, deu 0, beleza. Agora eu posso usar o recurso de marcar e puxar, arrastar e puxar. Ó, o problema é o seguinte, olha para a linha 2. O que aconteceu com ela? Olha para essa equação aqui, ó, essa linha aqui. Ela repetiu esse valor, ela deu um valor muito doido aqui, ela deu um valor muito doido aqui, certo? Por quê? Bom, vamos fazer as contas. Primeiro, quando eu clico na célula e clico aqui na linha de comandos, ele pinta de coloridinho o que foi usado para fazer a conta. Vocês repararam? Ó? Eu usei esse elemento, o 2, eu usei o 6, não é? E eu usei o M31 para fazer esta conta. Beleza? Quando eu clico aqui nesta célula, olha só, eu usei agora o 3, o 3 da linha 1 e o M31. Beleza? Em todos eles, porque eu fixei, olha só, observa aqui também na linha de comando que o G48 está fixo, está com cifrão, tá? Ele está sempre sendo usado o mesmo, é sempre o mesmo elemento que está sendo usado. Na linha de cima, esse aqui está certinho, ó. Eu usei o eliminador dele, 4 menos esse daqui vezes o menos 6. Beleza, até aí morreu Neves, certo? Agora, quando eu venho para esta daqui,
Olha o que aconteceu. Que célula que eu estou usando? Uma célula vazia. Por isso que ele repetiu o menos 6. Ele multiplicou por 0. Estão entendendo agora por que eu preciso fixar? E aí, olha só, quando eu calculo este daqui, ele fez pior. Ele pegou uma célula que estava usada, com uma coisa que não tem nada a ver. E agora, esse daqui, ó, pegou uma célula que também foi usada, que não tem nada a ver. Como é que eu corrijo isso? Eu lembro de fixar. Não é o G47? Professor, se eu quiser fixar a linha e a coluna, o que eu faço? Eu aperto F4. Entenderam? Anotaram? F4. Olha lá, apareceu cifrão no G, cifrão no 47. Depois é só marcar essa linha aqui e puxar de novo. E já ficou bem diferente, certo? Entenderam isso? Qual é o próximo passo, então? Agora deixa eu fazer o seguinte, vou copiar os formatos aqui com a ferramenta pincel e eu já tenho ali as minhas duas elementos da primeira coluna zerados. O que eu preciso zerar agora? Esse 4 aqui, né? Então, quem é o M32? Vai lá, Gabriel, socorre aí. Você que está em dia com a matéria. Hein, gente? Vai ser o quê? Vai ser o A32, né? Então isso aqui é igual a isto aqui, dividido. Quem é a linha eliminadora agora, na segunda etapa de eliminação? A linha 2. Então eu tenho que usar o pivô A22. Certo? Pronto. A linha 1 muda? Não, professor. Não. Então ela vai continuar igual à linha 1 antiga. A linha 2 nessa segunda etapa muda? Não, ela é a linha eliminadora. Só a linha 3 que vai mudar. Então é a linha 3 antiga, anterior, menos o eliminador, que agora eu não vou esquecer, fixo, vezes a linha 2. Pronto, tá marcado. Marco, puxo, e olha que maravilha, agora eu só preciso pegar aqui, né, a formatação e terminamos as etapas de eliminação. Se vocês observarem, essa equação aqui agora só tem uma incógnita, que é o T3. Como é que eu calculo o T3? Ele vai ser igual a quê? O R3 dividido... É uma divisão direta. Pelo A33. Bem direto, só. Pronto, olha lá, 37,24 graus, certo? Agora, como é que eu calculo? Agora, olha só, eu conheço o T3, que eu estaria multiplicando esse 2,33 aqui na equação 2. Portanto, só o T2 é que é incógnita. O que eu faço para calcular o T2? Ele é igual... Agora, olha só, o macete. 1 dividido pelo pivô, vezes, abre parênteses, o R2 menos o A23 vezes o T3 que eu já tenho. Fecho parênteses. E ó, 65,99. Agora que eu conheço o T3 e o T2, só isso aqui é incógnita, só o T1 é incógnita, que está multiplicando menos 6. Porque aqui eu jogo o T2, aqui eu jogo o T3, eu já tenho o R mesmo. Então como é que eu calculo o T1? 1 dividido pelo pivô, vezes, abre parênteses, né, o R... Opa, tô fazendo no lugar errado? Tô fazendo no lugar errado. É aqui. Isto aqui é igual a 1 dividido pelo pivô, vezes, abre parênteses, o R1 menos o A12 vezes T2 menos o A13 vezes T3. Ó, tchum, 72,23. Como vocês resolveram por regra de Cramer na semana passada, a gente consegue ver que deu igualzinho, né? Tem que dar igualzinho. Se fizer por 2 métodos e der valores diferentes, um dos 2 métodos está errado. Já podem levar isso em consideração. Tudo bem com relação a isso aqui? Entenderam agora como é que o Gabriel fez e ganhou a isenção de fazer a avaliação continuada? Pois é, estudando a matéria. Tranquilo. Tá? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos encerrar o compartilhamento com vocês, né? Deixa eu voltar aqui para minha tela do Jitsi e eu vou compartilhar para atender a Evelyn o Octave, uma janela Octave. Esse aqui é só para mostrar, tá bom? Então olha só, nós temos aqui, ó, aquele programa geral, deixa eu botar grande aqui na tela de novo, deixa eu sumir com esse negócio enjoado, vou botar atrás de mim. Isso aqui eu vou estar sempre aparecendo nesse cantinho aqui, é melhor eu colocar esse troço atrás de mim. Então, olha só, pessoal. Aliás, não vai aparecer atrás de mim. Deixa eu botar lá para cima. Eu tenho aqui o mesmo sistema que a gente fez lá com a regra de Cramer. Eu tenho um menu, onde as pessoas escolhem qual é o tipo de problema que elas vão usar. No nosso caso aqui, como a gente acabou de fazer o 3, eu vou colocar, e ele é esse aqui, ó, resfriamento em 3 tanques, é o problema 2. Tá? Pelo método 1, que é o método de eliminação de Gauss com retrosubstituição, que eu já marquei aqui, método 1. Tá? Eu ofereço para ele, né, as especificações, né, o F, o ρ, o CP, o Qs, monto a matriz de coeficientes, calculo o vetor R, isso tudo foi feito também lá na regra de Cramer, que eu aproveitei aquele programa da regra de Cramer, todo esse processo aqui foi da regra de Cramer, igualzinho o programa da regra de Cramer que vocês vão receber hoje, e aí lá embaixo, depois de eu fazer todas essas inicializações, é que eu vou fazer o seguinte, ó, eu apresento a matriz A,
eu apresento o vetor de respostas, e aí, se eu estou usando o método 1, eu chamo aqui, ó, a rotina F Gauss retro. Isso aqui, ó, Evelyn, lembra que eu falei fazer um programa geral? Esse programa que eu estou mostrando aqui, esse script que eu estou mostrando aqui, ele é só de inicialização. Ele não tem o método. Não tem nada aqui que calcule o método, que use o método para calcular nada. Ele chama essa função Gauss retro, que está definida aqui, ó. Uma função que recebe como argumentos a matriz de coeficientes, o vetor de respostas. E devolve para mim a nova matriz de coeficientes depois de todas as etapas de eliminação, o novo vetor de resposta depois de todas as etapas de eliminação e o vetor de incógnitas, o x. Por isso que lá é atribuído ao valor x. Então tem alguns testes aqui que certamente os professores da prática devem ter falado com vocês, que vocês só vão conseguir resolver problemas bem postos no Octave. Então eles têm que garantir 0 graus de liberdade ali, tem que garantir que a matriz é quadrada, né? Que vocês têm o mesmo número de incógnitas e de equações linearmente independentes. Então são esses testes aqui, ó, para dizer se vai funcionar ou não, se vai conseguir ou não. Mas Evelyn, olha só, não tem que ficar fazendo passo a passo. Existe o loop for. E com o loop for aninhados, a gente consegue calcular todas as etapas de eliminação. Esse trechinho aqui, se a gente está contando, ó, é um trechinho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de comando. Com 9 linhas de comando, eu calculo todos, né, os elementos, faço todas as etapas de eliminação em um problema N por N, de qualquer tamanho. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. É isso que a programação é importante. É por isso que a programação é importante. Ah, se eu fosse fazer no Excel, você ia ter que montar uma outra planilha para um problema 5 por 5. Ia ter que montar uma outra planilha para um problema 4 por 4. Aqui no Octave, não. Aqui no Octave a gente só faz, né, a inicialização e manda ele resolver. Passa para ele os argumentos que ele precisa. E os argumentos que ele precisa são esses aqui, ó, a matriz de coeficientes e o vetor de respostas. Certo? E aí, isso que é chamado, ele faz as etapas de eliminação, depois ele entra na etapa de retrosubstituição. Olha só que legal. A etapa de retrosubstituição é esta daqui, também não é nada muito grande, e ele finalmente devolve para nós, né, o A, o R e as outras coisas, tá? Então vamos aqui, eu já montei tudo, tá tudo arrumado, deixa eu só salvar e rodar. E aí lá na minha janela de comandos, olha só que bonitinho, ele mostra para nós a matriz de coeficientes, ele mostra para nós o vetor de respostas, ele vai e mostra para nós a nova matriz, né, de coeficientes depois das etapas de eliminação. Ele mostra, se vocês olharem o que a gente fez no Excel, dá igualzinho, o novo vetor de respostas depois da eliminação, mostra a nova matriz aumentada, aqui foi uma coisa a mais que eu coloquei para vocês, e olha os resultados, os mesmos resultados que nós obtivemos antes. Não, esse aqui é diferente porque a gente usou dados diferentes. Tá? Mas não são exatamente os resultados do Excel, porque a gente usou outros dados aqui. Mas se a gente estivesse usando os resultados do Excel, teria dado os mesmos dados. Vamos colocar os dados certos? E aí eu preciso que vocês olhem para mim. Então lá, problema 2, qual é a vazão? Hein, pessoal? Pessoal, morreram aí, caiu todo mundo. Vazão é 0,12. Não é isso? Então, ó, a vazão é 0,12, a gente coloca 0,12 aqui. Qual é a massa específica? 2000 CP 3.200. Massa específica 2000, CP 3.200. Vamos ver aqui. Calor. Q1, 3 vezes 10 a 7. Q2, 1 vezes 10 a 8. Q3, 1,2 vezes 10 a 8. Aqui, então, 3 vezes 10 a 7. Aqui, 1 vezes 10 a 8. Olha só, gente. No Octave, o 10 elevado a alguma coisa, a gente faz assim, ó. E o número. Entenderam isso? O professor da prática já explicou isso para vocês? Hein, gente? Responde. Não explicou ainda não. Pois é. É assim que a gente usa a notação científica no Octave. Esse Ezinho. Tá? Esse Ezinho não é exponencial. Exponencial a gente escreve ESP, EXP e entre parênteses o argumento. Então 1,2 vezes 10 a 8. Deixa eu ver qual é a temperatura de saída aqui. A temperatura de entrada é T200. Beleza, vou lá, salvo de novo, rodo outra vez. E a gente chega aqui e agora tem os resultados certos. Ó, o mesmo que a gente obteve lá no Excel. Tudo bem? Fechou? Compreenderam? Diga, Sim, Evelyn. professor. Sim, então era isso que eu tinha para mostrar. Uhum. Posso encerrar o compartilhamento? Sim, professor. Ok. O senhor vai disponibilizar na semana que vem, quando vocês tiverem os outros programas. Porque a gente ainda tem mais 2 métodos de eliminação para ver. Né? O Gauss, você lembra do primeiro vídeo? Quem assistiu ao primeiro vídeo, dos 19, dos 31 que assistiram o primeiro vídeo, eu vou atormentar vocês com isso, porque não é possível que no 4º período não haja maturidade para estudar. Tá? Esta turma está diferente de todas as outras 3 turmas de métodos que eu já tive.
no remoto, tá? Tem alguma coisa que vocês não estão levando a sério de estudar o material antes de chegar aqui na aula. Isso não pode acontecer. Todas as aulas, até que vocês entendam que a gente tem que estar com o material em dia, vão ter exercícios para resolver para poder liberar da avaliação continuada, tá? Então eu sugiro que vocês estudem os vídeos. Mas, né, ainda tem mais 2 métodos. Quem assistiu ao primeiro vídeo da aula de hoje sabe que nós temos 3 métodos de eliminação, né? Gauss com retrosubstituição, Gauss com substituição direta e o Gauss-Jordan, que faz a matriz diagonal. Então depois, na aula que vem, quando a gente tiver isso, eu libero os programas, tá bom? Para vocês estudarem. Não quer dizer que são os mesmos programas que os professores das práticas vão cobrar que vocês façam. E eu ainda recomendo que vocês façam os programas de vocês, com a lógica de programação de vocês. Eu estou apresentando para vocês a minha lógica de programação, que pode ser diferente da de vocês. E ambos os programas funcionarem corretamente. Tudo bem? Então agora que a gente chegou aqui ao final, que faltam só 5 minutos para as 10, que essa aula já está ficando longa, ainda bem que tem aquele corte de 10 minutos ali para a gente poder fazer a edição. Vamos à chamada, todo mundo abrindo aí, por favor, os microfones, não é? Para a gente poder fazer a chamada. Vamos lá, pessoal. Alessandro, sim, deixa eu botar o chat de volta aqui, né? Senão eu não vejo o chat. Pera aí, calma. Pronto, tem o chat aqui outra vez. Já de novo, quem tá com problema de áudio, já deixa escrito "estou presente, professor", e aperte o chat, o enter no chat na hora que eu colocar, tá bom? Então vamos seguir aqui. Alessandro, faltou. Ana Lúcia. Presente, professor. Beatriz Gomes. Presente. Beatriz Rodrigues, faltou de novo. Caroline Falcão. Presente, professor. Clarissa. Presente, professor. Cíntia tinha avisado que ia faltar. Problema de energia elétrica. Daniel Vieira. Presente. Edson. Presente. Eduarda. Presente. Evelyn. Presente. Fernanda, faltou. Gabriel Amaral. Presente. Gabriel Henrique, que ganhou 2 presenças. Presente, professor. Passou, Fernanda. Chamei, você não apertou e não falou. Gabriel Vitor, faltou. Tá no presente no chat. Fernanda, eu vou quebrar seu galho dessa vez, hein? Mas parem de enrolar, hein, pessoal. Isaías. Presente. Essa demora para responder é que não tá prestando atenção. João Marcos. Presente. Luna, faltou. Marcele, faltou. Mariana, presente no chat. Matheus Nascimento, presente no chat. Melissa, faltou. Michael. Presente, professor. Sandy Charles, faltou. Sara Rufino. Presente, professor. Suelen, presente no chat. Suzane. Presente. Minha filha, até o final eu vou falar seu nome direito. Tamara, presente no chat. Wellington. Presente. Não respondeu, Sandy, na hora que foi chamada. É falta mesmo. Wellington. Weng. Presente, professor. Tá gravado, não tem o áudio de você falando, então é falta hoje, como foi falta das outras vezes. Yasmin, faltou. Bom, gente, presença validada para quem estava presente e respondeu na hora que foi chamado. Quem é? Professor, tô aqui. Meu celular tá dando tilt. Sim. A minha internet caiu, eu tive que entrar pelo celular da minha mãe. Pois é, lamentável, né? Mas olha só, você tem 25% de possibilidade de falta. Fica contado nessa falta aí, tá? Das próximas vezes a gente tenta ficar mais atento. Tô terminando a aula aqui para vocês. Tchau. Professor, quem tiver dúvidas da avaliação continuada pode me mandar até agora, hoje às 17 horas. E, se não conseguiu lembrar do que foi dito na aula de hoje, assistam as lives correspondentes passadas. Tudo bem? Professor, sim. Mas a avaliação continuada, a presença da avaliação continuada vai valer, mesmo eu não tendo... Sim, mesmo não tendo presença síncrona, pode mandar da avaliação continuada, sempre pode. São coisas separadas, tá? Mas aqui a chamada tem que ser na hora que foi chamado. Tem que acabar com essa história, porque muita gente fecha, vai fazer outras coisas, aí foi chamado e volta para dizer que veio e estava presente. Não estava presente. Só está presente na hora que responde, na hora que é chamado. Tá? Então, tchau para vocês. Até quarta-feira, às 13 horas, para entregar a avaliação continuada. Vai entrar agora, sem e-mail, vai entrar no SIGA e vai entrar na pasta compartilhada do Google Drive. Não vou enviar e-mail, tá? Até quarta-feira, 13 horas, para devolver. Menos o Gabriel Henrique, que já ganhou as 2 presenças.